Vamos orar, meus irmãos, para nos preparar o nosso espírito, para nós contemplarmos, meditarmos nas verdades de Deus? Oremos. Pai bondoso, Pai de misericórdia, estamos aqui na hora silenciosa, no melhor momento do dia, para juntos, meditarmos nas verdades que salvam, porque todas elas foram o Senhor que nos deixou. E o Senhor nos deixou essas verdades com um propósito único: preparação e salvação. Estamos aqui, Senhor, como vasos, com os vasos voltados para a direção correta, para o alto, para sermos cheios, Senhor, do Espírito Santo. E é Ele, o Santo Espírito, o Consolador, que nós clamamos nesse momento. Derrama o Espírito Santo sobre nós, Pai. É a nossa mais urgente necessidade. O Espírito Santo, aquele que é o único capaz de nos fazer ver aquilo que os nossos olhos ainda não viram. Entender aquilo que a nossa consciência, a nossa mente, o nosso entendimento ainda não conseguiu discernir. Por favor, Pai, não queremos perecer nos nossos próprios conceitos, nos nossos próprios achismos, que não haja o assim eu acho, mas apenas o assim diz o Senhor em nossa vida. Obrigada por nos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu peço só a gentileza de que mantenham realmente os microfones desligados, tá bom? E também os vídeos de vocês, as câmeras, para que não corra o risco de você aparecer na gravação no YouTube, tá bom? Então vamos lá, é apenas para preservar a imagem de vocês mesmos. Mas se vocês gostam de aparecer no vídeo, também não tem problema não, tá bom? Mas o microfone precisa estar desligado, tá bom? Então vamos ficar atentos só nisso. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui agora os nossos slides para nós iniciarmos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ilumine, e seja tudo para honra e glória unicamente do Senhor e apenas dele. Meus irmãos, o tema do nosso estudo de hoje, Lições de Sodoma, a história de Ló e o remanescente. Nós vamos ver como essas duas histórias, elas se interseccionam, como elas estão relacionadas. E se você é vô, vó, se você é pai, mãe, é necessário que você fique até o final e entenda o que Deus tem para você. Nós temos uma grande responsabilidade com a nossa família, assim como Ló recebeu uma grande responsabilidade. E as escolhas de Ló como patriarca e as nossas escolhas como papais e mamães, elas também trazem consequências. Nós vamos entender as consequências para este patriarca e para a família dele. E nós vamos entender os riscos que nós corremos se nós não realmente tomarmos decisões sábias de acordo com assim diz o Senhor. Então vamos lá, meus amigos. Iniciamos com essa mensagem de vida no campo, na página 44, que o Senhor diz assim para nós: minha mensagem é: tirai vossas famílias da cidade. Tirai. A cidade, queridos, é um antro de perdição, de todas as formas. De todas as formas. E o Senhor nos diz para tirarmos nossas famílias das cidades. Mas vamos avançar e vamos refletir sobre a família de Ló. Especificamente sobre a família nessa primeira metade do nosso estudo. Esse será o foco da nossa reflexão. E como aconteceu nos dias de Noé,
como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Nós temos esse registro em Lucas, no Evangelho de Lucas 17, e aí estão os versos. Agora eu pergunto aos meus irmãos que estão aqui na sala junto comigo. Hoje, não acontece isso? No dia a dia? As pessoas vivem como se nada fosse acontecer, um dia após o outro, comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo, trabalhando, dormindo e acordando, não é verdade? Hoje, meus irmãos, esta realidade ela se repete. Quando eu digo hoje, na nossa geração. Então, esta realidade se repete e esta realidade ela traz também uma tremenda responsabilidade, porque nós somos o povo que precisa estar mais atento do que todas as gerações anteriores, todas as gerações antes de nós. Vamos todo o nosso estudo, a nossa reflexão, ela vai ser baseada agora, na primeira metade, em Patriarcas e Profetas, nos capítulos 14 e 15, eu já estou deixando aqui a referência, porque eu peço a gentileza dos irmãos, de depois, se você nunca leu, leia estes 2 capítulos, porque aqui nós pegamos excertos, trechos, mas no livro você tem toda a sequência do pensamento, todos os detalhes, vale muito a pena. E nós vamos basear aqui, para nós entendermos. Então vamos avançar. Quando Ló entrou em Sodoma, olha só a intenção do coração de Ló. Quando Ló entrou em Sodoma, inteiramente se propunha a ele conservar-se livre da iniquidade e ordenar sua casa depois dele, porque ele aprendeu isso de Abraão, meus irmãos. Isso precisa ficar claro. Abraão foi o pai de Ló, o pai espiritual dele. Então, o que ele havia aprendido de Abraão, ele se propôs a fazer. Então, Ló, a Bíblia afirma, Ló, a justa alma de Ló se afligia. Ou seja, para Deus, Ló era um homem justo. Então, ele foi para lá e ele se propôs não se contaminar com a iniquidade ali do local. O texto continua. Mas, de maneira bem patente, Ló fracassou na cidade. As influências corruptoras em redor dele tiveram efeito sobre sua fé. E a relação de seus filhos para com os habitantes de Sodoma ligaram até certo ponto seus interesses com os deles, ou seja, como os filhos de Ló estavam ali em Sodoma, quando eu digo os filhos, eram as mulheres e os homens, porque Ló tinha muitos filhos, não eram só aquelas meninas que saíram dele, com ele ali de Sodoma, não. Ele tinha vários filhos, casados inclusive. Homens e mulheres que casaram com mulheres e homens sodomitas. Entende? Então, os interesses desses filhos se ligaram tanto com Sodoma, né? Que a fé desses filhos, olha só, esses filhos haviam sido criados sob o teto de Abraão também. Deletou toda a boa influência do lar, foi deletada da vida deles. Por quê, queridos? Em nós, em mim e em você, e nós somos adultos e sabemos disso, principalmente se você não veio de um berço cristão. Eu não vim de um berço cristão. Eu me batizei nas águas com 25 anos. Então, eu tenho 50, são 25 anos de batismo. Mas de conversão, a minha conversão começou, evidentemente mesmo, com o fundamento, anos e anos depois do meu batismo. Então, as influências corruptoras do meio em que nós estamos inseridos, elas são esmagadoras. E foi isso que aconteceu com os filhos de Ló. Queridos, nossos filhos não têm força moral para resistir ao mal. Se para nós é difícil, você imagine para os nossos filhos. Então, meus amados pais e mães, vós e vós, nós temos uma missão grandiosa.
E vamos entender melhor essa missão. Vamos avançar. O resultado está diante de nós. Semelhantes a Ló, olha aqui. Muitos veem seus filhos na perdição e apenas conseguem salvar sua própria alma. Se bem que diariamente, angustiado ao ver cenas de violência, não tinha uma concepção verdadeira da iniquidade aviltante e abominável praticada naquela vil cidade. Sabe o que é isso, queridos? Quando nós contemplamos, estamos imersos num contexto, num dado contexto, nós acabamos, isso é natural, nós acabamos por nos acostumar ao contexto no qual nós vivemos. E as nossas sensibilidades espirituais, aquela sensibilidade dada pelo Espírito Santo, ela começa a ser adormecida, anestesiada. Ou seja, aquela luzinha vermelha dizendo perigo, 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 ela começa a não soar mais com tanta evidência, com tanta força, de forma que nos freie, que seja um freio para nós, para que nós não prossigamos num dado caminho e tomemos outras decisões. Conseguem entender isso? Isto aconteceu com Ló. É lei, tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. Vamos pausar bem aqui, meus amados. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você estudou sobre neurônios espelho. Digamos que eu seja viciada em pornografia. Eu estou aqui diante de uma tela, seja ela o computador, o celular, estou contemplando cenas de pornografia, correto? Eu, fisicamente, não estou praticando aqueles atos, mas os meus neurônios espelho, quando eles contemplam uma cena de pornografia, uma cena de violência, uma cena de falsidade, uma cena de consumo de droga, uma cena de festa, de balada, os meus neurônios espelho, eles entendem como se eu mesma estivesse praticando. E eu vou dar um outro exemplo. Digamos que você, mesmo como adventista do sétimo dia, você ainda tem o hábito de assistir filmes mundanos, seja da categoria que for. Não, e eu abro um parênteses, não existem filmes e nem desenhos inocentes. Não, porque nenhum deles foi feito para a glória de Deus. Fechou parênteses. Então, digamos que você ou alguém da sua família tem o hábito de assistir filmes. Digamos uma comédia romântica. Entre aspas, inocente. Nunca é. E nessa comédia romântica, de repente, está lá o casal, o principal, estão ali numa cena romântica, e a cena ela é cortada exatamente no momento em que o casal fosse ter a sua intimidade ali. Queridos, para o nosso cérebro, a cena da intimidade em si, ela não precisa aparecer. O nosso cérebro, ele continua a cena. Entende? É assim que nós funcionamos. É por isso que quando a gente diz aqui, agora une o que nós falamos sobre neurônios espelho e a continuidade do que a gente está contemplando, o cérebro continua, ele completa, é lei, tanto da natureza intelectual, perdão, como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Isso está no grande conflito na página 555 e também Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, aí está a página. Então, meus irmãos, fica aqui esta reflexão, não esqueçamos dela. Vamos avançar. Então, vamos resumir o que nós lemos até agora. Ló viu a corrupção de Sodoma e se propôs a resistir ao mal. Nós vimos isso até o momento. Um outro ponto.
Ló teve a fé abalada pela contemplação da iniquidade daquela ímpia cidade. Então, resumidamente, foi isso que nós vimos até o momento. Vamos avançar. Mas Ló, confuso e aterrorizado, alegava que não podia fazer conforme lhe era exigido para que não acontecesse surpreendê-lo algum mal e ele morresse. O que isso está se referindo? Quando o Senhor Deus disse que ele tinha que sair dali porque Sodoma seria destruída. Morando, aí olhe só quais são as consequências, meus irmãos, de nós morarmos na cidade para a nossa salvação e de nossa família, em especial dos nossos filhos. Morando naquela ímpia cidade, em meio de incredulidade, sua fé se enfraquecera. Aqui está o risco maior. A nossa fé, meus irmãos, ela se enfraquece. Uma fé enfraquecida não nos permite a tomar decisões morais firmes, conforme o assim diz o Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu a Ló. A sua fé se enfraqueceu. Aquele homem que havia se proposto não se contaminar com a impiedade, a iniquidade de Sodoma. O texto segue. O príncipe do céu estava ao seu lado. Contudo, rogava a ele pela sua vida, como se Deus, que manifestara tal cuidado e amor para com ele, Ló, não mais o guardasse. Ló esqueceu de que o Deus Todo-Poderoso era capaz de guardá-lo. Ele esqueceu. Por quê? Porque a sua fé se enfraquecera. É isso que acontece conosco quando nós estamos morando por muito tempo num lugar que Deus não deseja que nós moremos. Então vamos meditar agora sobre a vontade de Ló. Ló deveria ter se confiado inteiramente ao mensageiro divino, entregando sua vontade e sua vida nas mãos do Senhor sem duvidar ou discutir. Mas, semelhante a tantos outros, Ló esforçou-se por fazer planos por si. Vamos aqui o que é que Ló disse em Gênesis 19, 20. Eis agora aquela cidade. Está perto para fugir para lá e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Vocês lembram do relato bíblico, meus irmãos? O que diz no livro de Gênesis, no capítulo 19? O Senhor Deus enviou para Ló, ali em Sodoma, 2 mensageiros. E esse vai ser o nosso próximo estudo. Não perca. Não é a continuidade desse, mas está intimamente relacionada a esse. Os 2 mensageiros, os anjos que Deus enviou ali para tirar Ló, para salvar Ló e sua família, os membros da família que também desejassem a salvação, eles disseram, você tem que sair daqui agora, porque a cidade vai ser destruída. E ele saiu, e ele não queria ir para onde Deus o havia mandado. Por quê? Porque Ló se acostumou com o conforto, a comodidade que a cidade oferece. A cidade nos dá tudo à mão. É tudo fácil. Faltou a coisa na geladeira, a gente vai ali comprar. Pega o carro e vai, ou então vai a pé mesmo, é pertinho. É assim que funciona. Ló acostumou-se com isso. E ele disse, olha, aqui tudo bem que Sodoma vai ser destruída, uma grande cidade e tudo mais, mas aquela cidade ali, ao invés de eu ir para onde o Senhor está me mandando, que é deserto, é difícil, não é fácil, não tem as coisas, eu não consigo as coisas facilmente, tem aquela cidade bem pequenininha ali, eu posso ir para ela também. Foi mais ou menos isso que Ló estava dizendo. Por isso vos digo, Mateus 6, 25, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, né, a subsistência, e o corpo mais do que o vestuário? Meus irmãos, o Senhor está dizendo aqui,
Cristo falando, é Deus falando. Ele diz assim: Cleuma, não se preocupe com o que você vai vestir, como você vai conseguir dinheiro para sustentar sua família. Não se preocupe com isso, porque quem dá essas coisas para você sou eu. Mas sabe o que acontece na cidade, meus queridos? Nós esquecemos de Deus. O Senhor Deus, ele passa a ser o nosso amuleto da sorte. Quando eu estou em angústia, em sofrimento, passando por alguma necessidade, eu pego o amuleto e converso com ele, pedindo que ele me ajude. Mas eu não faço do Senhor o meu companheiro diário como Enoque fez. Enoque fez isso. Se tornou tão companheiro de Cristo que o Senhor disse: Enoque, você é tão meu amigo, que eu quero você eternamente aqui comigo, vem para cá. Entende, meus irmãos? E a serva do Senhor nos diz que há Enoques em nossos dias. Então, meus amados, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos muito. A comunhão que Deus pede de mim e de você, principalmente se você é pai e mãe. Eu não tenho mais filhos em idade de formação do caráter. Os meus filhos são grandes, são adultos, 28 e 20 anos, contudo, ainda precisam de uma palavra de conselho e de sabedoria. Então, tenha você os seus filhos, a idade que eles tiverem, meus amados, mães e pais. Precisamos ser amigos de Cristo. Ele é o único capaz de nos prover todas as necessidades. E ele disse que o fará. O Senhor Jesus Cristo não nos prometeu abundância, riqueza. Ele nos prometeu o suficiente. E é isso que basta. Então, vamos entender agora, irmãos. Agora, resumidamente, novamente, vamos pausar, para nós entendermos qual foi a influência de Sodoma sobre Ló e sobre sua família. Primeiro, o caráter de Ló ficou confuso pela contemplação da corrupção de Sodoma. Entende? O caráter de Ló ficou enfraquecido e Ló se tornou um homem fraco, incapaz de liderar a sua própria família. Ló não entregou sua vontade nas mãos de Deus. Ele não fez isso. Por quê? Porque a contemplação da impiedade enfraqueceu o caráter moral de Ló. E Ló tomou decisão para condescender com a sua vontade. Não, eu não quero ir para onde o Senhor está me mandando. Ali também parece ser um bom lugar. Entende? E o Senhor Jesus faz uma advertência fortíssima, ainda no capítulo 17 de Lucas. Ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. E nós vamos agora, meus irmãos, fazer uma reflexão fortíssima a respeito das escolhas do cônjuge que nós fazemos. Então vamos avançar? Vamos entender quem era a esposa de Ló. A esposa de Ló foi mulher egoísta e religiosa, e sua influência exerceu-se no sentido de separar de Abraão o seu marido. Opa! Quem foi que separou Ló de Abraão e fez com que influenciou o marido para ir para longe daquele que era o amigo de Deus? Abraão, a própria esposa. Daí a importância vital, crucial, de nós instruirmos os nossos filhos a respeito da escolha da esposa e do esposo. E se você é jovem e está assistindo essa mensagem, existem algumas escolhas fundamentais que se faz na vida antes de casar. Aliás, que vão determinar salvação ou perdição. A primeira é a escolha do seu ganha-pão. Eu não vou falar profissão,
é ganha-pão. Porque pode ser mais de um, primeiro. Segundo, não, antes disso, é a escolha de andar ou não com Cristo. Essa é a principal de todas. A segunda é o ganha-pão. E a terceira, quem será o seu companheiro de jornada ou companheira de jornada? Lamentavelmente, Ló não foi sábio na escolha da companheira. E isso determinou muita coisa na vida de Ló. Vamos continuar a leitura. A não ter sido por causa dela, Ló não teria permanecido em Sodoma, privado do conselho do patriarca sábio e temente a Deus, que era Abraão. A influência de sua esposa, e as relações entretidas naquela ímpia cidade, 2, tê-lo-iam levado a apostatar de Deus, se não tivesse sido a instrução fiel que cedo recebera de Abraão. Mas Ló foi enfraquecido na sua fé. É por isso que até o fim a Bíblia tem como registro chamando ele de justo. Ele não deixou de ser justo, mas ele foi enfraquecido. O casamento de Ló e sua escolha de Sodoma como residência, queridos, a escolha que nós fazemos como líderes da nossa família, do lugar onde nós vamos morar, principalmente você, homem, que é sacerdote do lar, a decisão está nas suas mãos. É você que decide. A sua esposa, ela pode ter entendido de Deus qual é o lugar. Mas se você, líder do lar, você não entendeu, nada pode acontecer. E você permanecendo em Sodoma, você vai ver qual vai ser o final da sua família. O casamento de Ló e sua escolha de Sodoma como residência foram os primeiros elos em uma cadeia de acontecimentos repleto de males para o mundo durante muitas gerações. A esposa de Ló não tinha um bom caráter. Apesar das oportunidades religiosas queridas, ela conviveu com Abraão. Apesar de todas as oportunidades religiosas, ela não se converteu. Quantas oportunidades religiosas, sacerdote, você tem recebido? Esposa, quantas oportunidades religiosas você tem recebido? Você tem seguido a luz que Deus tem lhe dado? Você tem obedecido assim diz o Senhor? São reflexões para nós fazermos. Ainda há graça, mas em breve não haverá mais, queridos. A porta se fechará. A influência de seu exemplo, a influência do exemplo de Ló, tê-la-ia salvo do pecado que selou sua morte. Mas a hesitação e demora dele fizeram com que ela considerasse levianamente a advertência divina. Queridos, Ló se enfraqueceu tanto como líder espiritual da sua família que quando os anjos chegaram lá, e a gente vai estudar isso com detalhes mais no próximo estudo, quando eles disseram, sai agora, vamos agora. Ló ficou ali, será que é mesmo verdade? Será que é tão urgente essa saída? Será que eu não tenho mais um tempo? Ele transmitiu à esposa, olha, nós temos que sair daqui porque Sodoma vai ser destruído. Ele não chegou e disse assim, mulher, agora precisamos sair, só pega aquilo, alguma coisa para beber, só pega aquilo, um pãozinho, alguma coisa, embora com a roupa do corpo mesmo. Porque isso aqui vai acabar, nós temos que sair daqui. Se ele tivesse feito isso, ela entenderia a urgência. Mas não foi assim que ele reagiu. O texto continua. Ao mesmo tempo em que seu corpo estava sobre a planície, o coração apegava-se a Sodoma, falando da mulher dele, e ela pereceu com a mesma. Ela se rebelou contra Deus, porque seus juízos, os juízos de Deus envolviam a ruína das posses, envolviam na ruína as posses e os filhos.
Perdão. Lembrando do texto passado, mulher irreligiosa foi responsável por afastar Ló de Abraão. Foi responsável por escolher Sodoma junto e influenciando Ló para ir para lá. Ela tinha maior amor pelo que ela tinha conseguido construído ali em Sodoma com Ló, maior amor às posses e aos filhos do que a Deus. Então, ela morreu junto com aquilo que era objeto de sua adoração. Entende? Nós temos dado a importância devida ao Senhor Deus? O que tem ocupado mais o nosso tempo? Quanto do nosso tempo diário nós dedicamos a fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador? O que nós idolatramos? Nossos pais? Nossos filhos? Nossas posses? Os genros de Ló estavam divertindo-se à custa dos temores e advertências do velho, já de espírito enfraquecido. Ló era um idoso. Ló encaminhou-se para as montanhas e habitou em uma caverna, depois que os anjos arrancaram. A gente vai estudar essa parte, este trecho da saída de Ló de Sodoma, no próximo estudo. Aqui nós estamos apenas indo en passant. Então, Ló encaminhou-se para as montanhas e habitou em uma caverna, despojado de tudo aquilo por cujo amor ousara sujeitar sua família às influências de sua cidade, de uma cidade ímpia. Vamos parar bem aqui. Entende o que Deus está nos dizendo aqui, meu irmão e minha irmã? Deus está nos dizendo que Ló, ele amou muito a comodidade da cidade. O que a cidade era capaz de dar a ele, o conforto, as facilidades. Mas a maldição de Sodoma seguiu Ló, mesmo ali naquela caverna, isolado. Grava isso. E eu vou adiantar na segunda metade do nosso estudo de hoje. Quando o Senhor Deus nos diz para nós sairmos da cidade, morarmos no campo, em lugares afastados da cidade, morar na roça. Quando Deus nos pede aqui, isso não quer dizer, para fazermos isso, não quer dizer que essa é nossa tábua de salvação, não, meus irmãos. Porque eu posso estar na roça e a cidade, Sodoma, pode estar lá na roça no meu coração, igualzinho. Nós vamos entender daqui a pouco o que nós precisamos fazer para nos separarmos de Sodoma, da cidade, morando no campo. Então, o que foi que seguiu Ló, mesmo ali na roça, mesmo ali na caverna? A conduta pecaminosa de suas filhas foi o resultado das más associações naquele vil lugar. 2 Coríntios 15, 33. As más associações corrompem os bons costumes. É Deus falando, pela pena de Paulo. Então, as filhas de Ló, elas eram fisicamente virgens. Fisicamente virgens. Mas elas não eram moralmente virgens, puras. A palavra virgem quer dizer pura. Entende? Elas não eram mais puras. Olha essa mensagem para nós, com relação aos nossos filhos. A corrupção moral do mesmo lugar se entretecera de tal maneira com o caráter delas que não podiam discernir mais entre o bem e o mal. É isso que você quer para os seus filhos? Queridos, quantas mães hoje estão orando pelos seus filhos porque eles contemplaram determinadas coisas no celular, com os amigos, com os primos, com os tios, com os parentes ímpios. Entende? Vá fazendo a associação. Os textos que nós estamos lendo são riquíssimos.
para nós entendermos o que Deus quer nos dizer. E qual foi a posteridade de Ló? Uma escolha errada de um patriarca, de um líder de família, que trouxe como consequência a única posteridade de Ló. Os moabitas e amonitas foram tribos vis. Sabe o que quer dizer vil? Vil quer dizer que fazia tudo de mais pecaminoso diante de Deus. Eram tribos vis, idólatras, rebeldes a Deus e inimigos do povo de Deus. Sua alma justa, de Ló, enfadava-se com a conversação vil que diariamente vinha a seus ouvidos, e ele era impotente para impedir a violência e o crime. Sua alma justa, Deus chamou Ló de justo até o fim. E ele se entristecia, só que o que aconteceu? Ele perdeu força moral. E ele não conseguia mais ser o líder espiritual firme e determinado de sua família. E qual foi o fim de Ló? Foi finalmente salvo como um tição tirado do fogo. Sabe o que é ser salvo como um tição tirado do fogo? Ali, quase a ponta ali, antes de que o pior acontecesse, o Senhor Deus o salvou. Despojado, contudo, de suas posses, privado da esposa e filhos, habitando em cavernas, como os animais selvagens, coberto de infâmia, vergonha, em sua velhice. Nós não podemos ter isso como herança para nós e para a nossa família, meus irmãos. Não podemos. O Senhor Deus, hoje, neste momento em que você está assistindo esta reflexão, este estudo, o Senhor Deus está dizendo a você: estou te dando mais uma oportunidade. Decida, decida, decida. E vamos agora a alguns pontos de reflexão, resumidamente. Ló não tinha firmeza com sua família. Isso é para mim e para você. Vamos refletir? Ló era demorado em decisões. Ló perdeu tudo que ele amou na cidade, colocando sua família em risco. A família de Ló ficou apegada ao mundo e às suas características para sempre. Para sempre. Perdidos todos, menos Ló. Então, você está pronto hoje, você pode estar tomando agora decisões. Você pode estar tomando decisões. E as suas decisões, elas vão determinar salvação ou perdição da sua família. Saiba disso. Seus filhos não têm condições de decidir, mas você tem. Então, meus irmãos, essa não pode ser a nossa realidade. Vamos a alguns exemplos de Ló. O primeiro, confiança em Deus. Ló não deveria ter confiado na capacidade humana de resistir ao mal. Não deveria ter confiado na capacidade humana de resistir ao mal. Ele confiou demais em si mesmo. Você tem confiado em si? Não, eu estou aqui, mas quando meu filho chega da escola, minha filha chega da escola, não, eu cuido dele e tudo mais. Meus amados, a escola, e eu sou professora por formação. Eu trabalhei 25 anos em sala de aula, todas as idades. Desde criancinha no baby class, porque eu fui professora de inglês, desde criancinha, com 3 aninhos, vocês acreditam nisso? Que eu tinha alunos de 3 anos, 3, 4, 5, 6 aninhos, até educação de jovens e adultos, ensino médio, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e universidade. Eu dava aula para o curso de letras, eu formava professores de letras. Eu passei por todos os níveis de ensino, meus irmãos. E sala de aula é uma sodominha, é uma sodoma. Quando nós enviamos nossos filhos para a escola, seja ela confessional, ou seja, religiosa, seja ela confessional ou pública, privada, não confessional, nós estamos enviando nossos filhos para Sodoma.
Ló não deveria ter confiado na capacidade humana de resistir ao mal. O seu filho, a sua filha na escola, não tem capacidade de resistir ao mal. Ló não deveria ter ido morar próximo da cidade de Sodoma. Primeiro, ele foi próximo, queridos. Ele não foi direto para Sodoma. Ele foi se aproximando, porque ele lembra que ele morava em tendas como Abraão? Foi se aproximando, até que a sua esposa disse: Ah, vamos morar lá dentro. Não, nós vamos manter nosso padrão de vida, nossos princípios. Vamos lá. A mulher de Ló, vamos aproveitar as oportunidades. A mulher de Ló não aproveitou as oportunidades religiosas para mudança de caráter. Ló deveria ter sido de rápida decisão e firmeza com a família. Não foi. A família de Ló ficou apegada ao mundo e às suas características para sempre. Mais um resumo. Um grande contraste com a vida de Abraão estava a de Ló. Já tinham sido companheiros, adorando no mesmo altar, morando lado ao lado um do outro em suas tendas de peregrinos. Mas quão diversamente diferenciados agora. Ló escolhera Sodoma para seu prazer e proveito, deixando o altar de Abraão e seu sacrifício diário ao Deus vivo. Essas foram as consequências. Minha mensagem é a mensagem de Deus por pena de Ellen White para nós. Tirai vossas famílias das cidades. Quer os homens ouçam, quer não, a mensagem deve ser dada. Então nós estamos aqui para dar esta mensagem. Quer ouçam, quer não queiram ouvir. Então vamos agora entender por que o Senhor Deus disse para Ló que ele não deveria estar na cidade, que ele deveria estar, na época de Ló, no deserto, que é para nós hoje a roça, o campo. Minha advertência é: conservai-vos fora das cidades, educai nosso povo a sair das cidades para o campo. É isso que nós estamos fazendo aqui. Onde possam obter um pequeno pedaço de terra, que não está dizendo que é grande, e fazer um lar para si e para seus filhos. Então, Vida no Campo, página 16. É isso que o Senhor Deus nos diz para fazer. Ah, minha irmã Cleuma, então, mas ainda tem tempo, não tem? Meus irmãos, essa mensagem, esse texto que nós estamos lendo, tem mais de 100 anos. Essa mensagem foi dada para o povo de Deus há mais de 100 anos. Consegue visualizar isso? Ou seja, estamos atrasados, e muito. Não considereis privação quando fordes chamados a deixar as cidades e mudar para o campo. Há ali ricas bênçãos à espera de que delas se apropriem. Existem ricas bênçãos, não somente na parte física, né, de suprimento das necessidades, mas principalmente a formação do caráter e na formação espiritual. Por todo o tempo em que Deus me der poder para falar ao nosso povo, queridos. Pensa, Ellen White, aquela senhorinha, ela estava dizendo exatamente isso, que a vida dela inteira, que Deus desse para ela, ela ia fazer o quê? Continuarei a convidar os pais a que deixem as cidades e formem lares no campo, onde possam cultivar o solo e aprender do livro da natureza as lições de quê? Do que a gente aprende ao contemplar a natureza, ao estar ali aprendendo do livro da natureza? Lições de pureza e simplicidade. Queridos, nós não gastamos. É impressionante. Eu vou aqui abrir um parênteses da minha experiência no campo, porque nós moramos na roça, eu e meu esposo. A parte de administração dos recursos para a nossa alimentação, ela é a minha responsabilidade. Quem administra financeiramente a nossa família é o meu esposo, mas a parte de mantimentos, ela fica comigo, né? Então, eu fiz a seguinte experiência. Nós, por motivo de saúde, nós precisamos passar alguns meses na cidade. E quando nós viemos para a cidade, tanto na cidade quanto no campo, na roça,
Nosso subsídio mensal para, né, os mantimentos era o mesmo. Mas quer que eu lhes diga uma coisa? Quando a gente está na roça, sobrava. Quando estávamos na cidade, eu precisava estar ali controlando a risca para não acabar. E por algumas vezes o recurso acabou antes de nós recebermos o próximo recurso, o próximo subsídio financeiro para o próximo mês. Por que que isso acontece? Pela facilidade que a cidade nos dá. Faltou tal coisa, bora ali comprar. Faltou tal coisa, vou ali comprar. Ah, eu estou querendo comer tal coisa, então eu vou comprar tal coisa. E assim vai. Mas quando nós estamos na roça, a roça nos provê algumas coisas, mas outras coisas a roça não nos provê. A gente compra na cidade. Só que a gente, como mora longe, a 1 hora da cidade, então a gente tem que planejar. Eu tenho que levar tais coisas para durar até a próxima vinda da cidade quando nós viermos, que às vezes é semanal ou então quinzenal. Estamos lá, acabou, acabou. E vai ter que esperar até, e a gente vai ter que sobreviver com o que tem lá. Mas na cidade isso não acontece. Por quê? Porque a gente dá um pulinho bem ali e resolve o problema, entre aspas. Resolve por um lado e acarreta uma consequência negativa por outro. Entende? Por todo o tempo em que Deus me der poder para falar ao nosso povo, continuarei a convidar os pais, e diretamente para você, que é pai e mãe, a que deixem as cidades e formem lares no campo, onde possam cultivar o solo e aprender do livro da natureza lições de pureza e simplicidade. Simplicidade na alimentação, simplicidade no vestuário. Nós não ostentamos na roça, não tem como, não tem por que ostentar. Nós temos a nossa melhor roupinha guardada ali para caso nós precisemos, né? Porque nós precisamos, como povo de Deus, nos apresentar de forma simples, asseada, né? Modesta e também de uma forma em que as pessoas não nos achem esquisitos, né? Então, a nossa vida ela é totalmente diferente na roça. Quais são os benefícios, então? Não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental ou espiritualmente por morar na cidade. Não existe uma família em 100 que tenha essas possibilidades. E aqui eu vou abrir um outro parênteses. É por isso que existem famílias que dizem assim, eu tenho um ministério educacional que chama Plano A Homeschooling, que apoia famílias que educam no lar. E tem famílias, tem pessoas que dizem assim, não, é possível morar na cidade e desenvolver a verdadeira educação. É, parcialmente sim, mas não totalmente. Não totalmente. E esse texto está nos dizendo isso. Não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir na cidade. Fé, amor, esperança, felicidade podem ser muito melhor alcançados em lugares afastados, onde haja campos, montanhas e árvores. Tirai vossos filhos do cenário e sons da cidade, para longe do ruído de veículos, e sua mente se tornará mais saudável. Ou seja, um detox da cidade. Isso é que é a vida no campo. Será mais fácil levar aos filhos, ao coração dos filhos, a verdade da palavra de Deus. Porque não tem distrações, queridos. Não há distrações. Quem será advertido? Outra vez dizemos, saí das cidades. Não considereis uma grande privação terdes de ir para as colinas e montanhas como Ló fez. Não, eu vou ali para aquela cidadezinha, ela também não é uma cidade bem pequenininha. Ele considerou uma privação. Mas buscai esse retiro, onde podereis estar sozinhos com Deus para aprender sua vontade e seu caminho. Nosso lugar não é na cidade. Insisto com nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar a espiritualidade. Cristo está à porta. Por esse motivo é que digo ao nosso povo, não considereis uma privação
serdes convidados a abandonar as cidades e mudar-vos para as zonas rurais. Aí, nas zonas rurais, há ricas bênçãos. Ricas bênçãos aguardam aos que delas se quiserem apoderar, contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus. E essa é a palavra-chave. Imperceptivelmente, queridos, sereis transformados à mesma imagem, a imagem do Criador. Estar na cidade. Hoje eu estou para fazer essa live. Todas as vezes que vocês me virem fazendo lives, eu estou na cidade. Porque a nossa internet, lá no sítio, não é suficiente para isso. Em breve eu pararei de fazer, porque eu não poderei mais vir à cidade para isso. Então, é por isso que eu fiz um canal no YouTube, para que essas mensagens estejam ali, para quem desejar acessar. Então, meus irmãos, é de forma imperceptível. É de glória em glória, de caráter em caráter que nós somos transformados de acordo com aquilo que nós contemplamos. E vamos contemplar, queridos, o puro, manso, humilde Jesus, que é tudo para nós. Repetidas vezes o Senhor tem instruído que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades, levando-os para o campo, onde podem produzir suas próprias provisões, pois no futuro o problema de comprar e vender será muito sério. Devemos começar agora a acatar a instrução dada inúmeras vezes. Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Livres. Livres da interferência dos inimigos. Eu vou abrir um outro parênteses aqui. O diabo sabe onde eu moro lá na roça? Claro que sabe. Mas quem tem mais poder? Deus ou o diabo? Entende? Então eu estou bem aonde eu estou. Muito embora o diabo saiba onde eu e minha família estamos. Estaremos livres da interferência, das distrações. É chegado o tempo. Queridos, essa mensagem foi dada há mais de 100 anos. E lá atrás ela disse que é chegado o tempo. Se lá atrás ela falou isso, imagine hoje. É chegado o tempo em que, conforme Deus abre o caminho, para mim e para você, devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Os filhos devem ser levados para o campo. Devem os pais procurar um lugar apropriado quanto os seus recursos o permitam. Embora a casa possa ser pequena, haja, contudo, terra suficiente para que possa ser cultivada. Isso está no Lar Adventista. Está aí a página. Então, meus irmãos, é por isso que eu falo sempre para o sacerdote. Caro sacerdote do lar. Você já pensou quanto você vai ser cobrado de Deus? A sua demora como Ló? Quando você decidir, grave o que eu estou lhe dizendo. Quando você decidir, eu preciso tirar minha família da cidade, aí sim Deus vai poder agir e dar o seu sustento. Não tema. Faça a vontade de Deus e salve a sua família. Os filhos deveriam ter um jardim para cultivar, onde pudessem encontrar entretenimento e ocupação útil. O arranjo de plantas e flores contribui para o desenvolvimento do gosto e do juízo, tomar decisões, ao mesmo tempo em que a familiarização com as úteis e belas criações divinas exerce sobre a mente uma influência aperfeiçoadora e enobrecedora, dirigindo a mente para quem? Para o autor e senhor de tudo. É impossível estar ali contemplando o livro da natureza, que é o livro didático de Deus. O Senhor Deus tem 4 livros didáticos: Bíblia, natureza, trabalho útil e experiências da vida. Então, a natureza como livro didático, compêndio de Deus, um dos compêndios de Deus, ela exerce sobre a mente nossa e dos nossos queridos filhos
uma influência que aperfeiçoa o caráter, que enobrece o caráter e que leva os nossos filhos para o autor e senhor de tudo. Querido pai, querida mãe, eu faço a seguinte pergunta: não é isso que você deseja para o seu filho? Ou você deseja que ele se assemelhe ao diabo? Vamos resumir? O chamado de Deus para ir para o campo, para morar na roça, tem como objetivo fazer um lar. E ali, nesta roça, neste campo, o Senhor promete ricas bênçãos. Nós vimos que não há benefício espiritual nenhum em estar na cidade. E que é mais fácil levar a verdade ao coração dos filhos no campo e não na cidade. Ali no campo é possível produzir as próprias provisões. As casas no campo não são aglomeradas, muito pelo contrário. E é possível fazer a educação domiciliar, conforme o padrão de Deus. Nós vamos ter um estudo específico chamado Vida no Campo e a Verdadeira Educação. Em breve nós faremos esse estudo. Então, meus queridos, até este momento, nós vimos que alguns princípios foram estabelecidos. Nós, eu e você, precisamos viver por princípios, e princípios são inegociáveis. Vamos, então, visualizar alguns desses princípios? Primeiro, a instrução que Deus nos deu de que devemos sair da cidade foi nos dada inúmeras vezes. E foi nos dada em forma de advertência. Como nós percebemos que é uma advertência? Vimos a história de Ló, né? Uma tremenda advertência. O Senhor, ele não nos obriga, ele nos dá o livre-arbítrio, por isso ele nos convida para sair das cidades. Né? E Ellen White diz repetidas vezes: a luz que me foi dada, a luz que me foi dada, a luz que me foi dada. Deus disse a ela que deveria ser assim. Ou seja, em nenhum momento essa luz foi flexibilizada ou adaptada. Que a vida no campo, a vida na roça, é um meio de nós buscarmos a espiritualidade e sermos transformados de forma imperceptível à imagem de Jesus. E ali nós estaremos livres da interferência do inimigo. Mais alguns princípios, vamos ver? Ali é possível os pais estarem junto com os filhos. Os pais são os educadores dos filhos. Os pais como educadores dos filhos. Esse sempre foi o plano de Deus para a educação dos nossos filhos. Nunca foi plano de Deus que nossos filhos fossem educados por outros que não os pais. Nós teremos um estudo a respeito disso. Ali, a alma pode estar em comunhão com Deus, no campo. Ali também é possível nós nos separarmos dos ímpios, como Enoque fazia. Enoque morava na montanha. De tempos em tempos ele ia à cidade, mas ali ele estava separado dos ímpios. Estar sozinho com Deus para aprender sua vontade e caminho. É isso que o Senhor nos diz com a vida no campo, que é possível fazer isso. Ali nós podemos buscar uma atmosfera tão pura quanto possível. Perdão. Uma atmosfera tão pura quanto possível. Tanto em termos atmosféricos, físicos mesmo, né? Quanto espirituais e morais. Ali é possível aprender a simples e inabalável fé e contínua confiança, queridos. Nós nos tornamos mais dependentes de Cristo. Quanto mais nós estamos na cidade, sabe o que acontece? A gente começa a confiar na força do nosso próprio braço. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, não vou pedir a bênção de Deus, mas Deus, o Senhor, fica bem aqui. E sou eu que tenho que prover. Entende? Na roça, isso não acontece. A roça nos educa a dependermos do Senhor. Não colocar em risco. Nós aprendemos aqui que este chamado da vida no campo é para nós não colocarmos em risco a salvação da alma.
Agora nós vimos todos esses princípios. Quem mais agiu na Bíblia segundo estes princípios? Vamos ver? 7. Olha o que a inspiração nos diz a respeito de Sete. Os descendentes de Sete subiram as montanhas, que nem Enoque, se separaram da impiedade, lá embaixo na planície. Queridos, parênteses, antes de nós continuarmos o texto. Sodoma, Gomorra e todas as cidades que foram destruídas, Zoar e todas as outras cidades, elas eram chamadas de as cidades das planícies. O ímpio não procura dificuldade. O ímpio quer facilidade, prosperidade. O ímpio não quer uma vida simples. O ímpio quer ganho e comodidade. Mas os filhos de Deus, eles buscam, assim diz o Senhor, na montanha, longe da cidade. Os descendentes de Sete subiram as montanhas e lá fizeram sua morada, separados dos filhos de Caim. Opa! Onde estavam os filhos de Caim? Na planície. Caim se tornou construtor de cidades. Ali, em seus lares nas montanhas, pensavam preservar-se da impiedade predominante e da idolatria dos descendentes de Caim. Viu? Vamos falar de valdenses? Os valdenses, eles moravam onde? Montanhas. Para o quê? Para fugir da perseguição, se proteger da perseguição e ficar separados da impiedade. Mas depois de lhes serem removidas as exortações e a influência de Enoque, começaram a unir-se com os descendentes de Caim. Entende? Basta com que nós nos afastemos do assim diz o Senhor. Aí está, olha, meditação matinal, Cristo triunfante, página 39. Anotem as reflexões. Quem mais agiu por princípio, segundo os princípios dados por Deus? Enoque. Vamos ler. Ele não fez sua habitação entre os ímpios. Não se fixou em Sodoma pensando em salvar Sodoma, como Ló. Fixou-se a ele e a sua família. Olha só, Enoque, como líder do seu lar, levou sua família para onde? Onde a atmosfera fosse tão pura quanto possível. Então, por vezes, agora olha o Enoque missionário. Por vezes, saía aos habitantes do mundo com a sua mensagem dada por Deus. Quem é que dava a mensagem para ele? Era o próprio Deus. Agora, quando ele ia à cidade, levando a mensagem que Deus dava para ele, Enoque, desça, você tem que dar a eles tal mensagem. Sim, Senhor. E ele ia. Mas toda vez que ele ia, o que é que acontecia? Toda visita que fazia ao mundo, ele era penosa, sofrida. Mas ele ia como missionário, obedecendo a Deus. Ele viu e compreendeu algo da lepra do pecado. Após proclamar sua mensagem, sempre levava de volta consigo ao seu lugar de retiro alguns que haviam recebido a advertência. Enoque, nós queremos ver como você vive, nós queremos viver como você vive. Nós podemos passar uns dias na sua casa? Sim, meu irmão, minha irmã, vamos comigo. A nossa casa também não é muito grande, mas ela está aberta aos irmãos. Agora, vai ter que conviver conosco, com o nosso ritmo. E não é fácil. Mas vamos lá. Estamos de portas abertas. Nossa casa é um ovinho, né? Mas o Senhor provê. Alguns desses que Enoque levou se tornaram vencedores e morreram antes que o dilúvio chegasse. Mas alguns que iam para a montanha com Enoque tinham vivido por tanto tempo sob a influência corruptora do pecado que não puderam suportar a justiça. Foram com Enoque, conviveram com ele e com a família dele. E disseram, não, essa vida não é para mim, vou voltar lá para a cidade. Não retiveram sua pureza de fé, mas retornaram aos seus antigos costumes e práticas. Como temos visto isso acontecer, meus irmãos? Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos de deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas.
Evangelismo e Vida no Campo nos dá essa mensagem. Nossa obra presente é sair do mundo e ser separados, meus irmãos. É essa única maneira em que podemos andar com Deus como fez Enoque. Sair do mundo e ser separados. Essa é a verdadeira preparação para a iminente vinda de Jesus. O que o Senhor tem a nos dizer também sobre Moisés, que viveu de acordo com aqueles princípios que nós vimos agora há pouco. Isso está em Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 406 e 407. Na solidão das montanhas, Moisés aprendeu aquilo que toda a sua instrução no Palácio Real no Egito fora incapaz de lhe comunicar. O que é que ele aprendeu ali? De Deus? Simples e inabalável fé e uma contínua confiança no Senhor. É por isso que quando nós estamos no campo e o Senhor diz, vá na cidade e faça tal coisa, nós vamos, porque a fé se torna inabalável. E a nossa confiança em Deus passa a ser contínua. Quem mais viveu segundo aqueles princípios que nós vimos? Vida no campo. Perdão. Quais foram as condições escolhidas pelo Pai Infinito para seu filho? Uma habitação isolada nas montanhas, colinas da Galileia. Um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável. Vida de simplicidade. Luta diária com as dificuldades e provações. Abnegação, economia e serviço paciente, feito com contentamento. A hora de estudo junto da mãe, com o rolo aberto das escrituras. A mãe era educadora e o pai José também. A serenidade da alvorada ou do crepúsculo no verdor do vale. A natureza, o livro da natureza era um dos livros didáticos de Cristo. O sagrado ministério da natureza, o estudo da criação e da providência, a comunhão da alma com Deus. Tais foram as condições e oportunidades dos primeiros anos da vida de Jesus. Alguma dúvida, meus irmãos, de que é isso? É dessa forma que nossos filhos precisam ser educados? E quais são os riscos de adiar esta mensagem, adiar o cumprimento, a obediência a este chamado de Deus? Vida no Campo 14, manuscrito 115. A mesma citação está nos dois lugares. De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem, fazem-no, pondo em perigo a salvação da sua alma. Esse é o risco de adiar a salvação não somente da sua alma, quanto a de todos os seus queridos. Nenhuma vantagem temporal. Queridos, nenhuma. Língua portuguesa. Nenhuma vantagem temporal. Ou seja, nenhum emprego, nenhuma promessa de vantagem financeira. Nada, absolutamente nada. Nenhuma vantagem temporal seja uma tentação para os pais para negligenciar o preparo dos filhos. Sempre que possível, é dever dos pais fazer casa no campo para os filhos. As crianças e os jovens devem ser cuidadosamente guardados. Devem ser conservados, afastados dos focos da iniquidade que se encontram em nossas cidades. Sejam rodeados pela influência de um lar verdadeiramente cristão, um lar onde Cristo habita. Eu gosto muito dessa frase. As crianças e os jovens devem ser cuidadosamente guardados. Nós não guardamos nossos filhos na cidade. É impossível. Sair das cidades é minha mensagem para a educação de nossos filhos. Enviai os filhos para escolas situadas na cidade. Atenção aqui, queridos. Fundamentos da educação cristã. Enviai
os filhos para escolas situadas na cidade, onde todo aspecto de tentações está à espera para atraí-los e desmoralizá-los. E a tarefa de edificar o caráter será 10 vezes mais árdua para os pais e os filhos. É por isso que eu não creio que seja possível cumprir o assim diz o Senhor da verdadeira educação enquanto os filhos estão na escola. Os pais estarão 10 vezes mais com mais dificuldade lutando para purificar o caráter dos filhos. É como dar murro em ponta de faca. Difícil. Antes que passe o dilúvio do açoite sobre os habitantes da terra, o Senhor chama todos quantos são deveras israelitas, eu e você, a que se preparem para esse acontecimento. Ele envia aos pais o grito de advertência: recolhei vossos filhos em vossa própria casa. Afastai-vos dos que desrespeitam os mandamentos de Deus, que ensinam e praticam o mal. Saí o mais depressa possível das grandes cidades. Estabelecei escolas paroquiais. Dai a vossos filhos a palavra de Deus como fundamento de toda a sua educação. Vou abrir um parênteses aqui. Quando Ellen White fala em escolas paroquiais, ela não está falando das escolas adventistas que existem atualmente, porque as escolas adventistas hoje e as escolas mundanas não são diferentes em absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, quando ela fala de escolas paroquiais, são escolas conforme o modelo de Deus, conforme ele deu em Madison. Aceite a verdade. Olha só, Deus nos dá provas suficientes para nos habilitar a aceitar inteligentemente a verdade. Ele não se propõe a remover todas as ocasiões de dúvida e descrença. Se isso ele fizesse, se o Senhor Deus removesse toda dúvida, não vá, e você vai sempre ter 100% de certeza. Se ele fizesse isso, não haveria mais necessidade da prática da fé, pois andaríamos pela vista e não pela fé. Hoje, quando o Senhor diz para mim e para você, saiam da cidade, salvem suas famílias, salvem seus filhos, vão para o campo. Quando o Senhor Deus diz isso para nós, ele não está dizendo que vai remover toda dúvida e toda descrença, mas ele está dizendo, eu estou dizendo isso para você, creia, e você vai ter que dar o passo de fé, exercitar a fé, né? Para que nós não nos acostumemos a andar pela própria vista. Cada qual tome tempo para considerar cuidadosamente e não ser como o homem da parábola que começou a edificar e não pôde terminar. Nenhuma mudança deve ser feita sem que tal passo e tudo o que ele implica sejam cuidadosamente considerados. Queridos, tudo deve ser pesado. Então, não é uma decisão que se tome assim, de qualquer jeito. Todas as pessoas que ouviram a mensagem de Deus para sair da cidade e ir para o campo e tomaram a decisão de qualquer jeito, sem pesar e considerar tudo, muitos deles, não vou falar todas, mas muitos deles voltaram para a cidade e foram um péssimo testemunho para a mensagem de Deus, para a verdade de Deus. Quando a culpa não estava na mensagem, e sim nas pessoas que não consideraram, não pesaram tudo como Deus nos diz para pesar. A todo homem é dada a sua obra segundo a sua variada aptidão. Então, não se mude ele hesitantemente, mas com firmeza, no entanto, confiando humildemente em Deus. Confiança em Deus. Pode haver, o texto continua, pode haver indivíduos que façam tudo precipitadamente e entrem em algum negócio de que nada sabem. Olha só essa parte marcada aqui. Deus não exige tal coisa. Pensai com simplicidade, de maneira piedosa, estudando a palavra de Deus com todo cuidado e devoção, tendo o espírito e o coração despertos para ouvir a voz de Deus. É uma grande coisa conhecer a voz de Deus. É uma grande coisa, meus irmãos. Precisamos conhecer o nosso Deus. É Ele que nos dá a fé e a coragem, a ousadia necessária de obedecermos o que Ele está nos dizendo. É somente Ele. Cada um de nós tem uma obra individual a fazer.
Devemos nos consagrar a Deus de corpo, alma e espírito. Cada um de seus filhos tem algo a fazer pela honra e glória de seu nome. Podeis ser uma bênção onde quer que estejais. Se parece haver apenas escassa possibilidade de ganhar a subsistência no lugar onde estais, tirai o máximo proveito de toda a oportunidade. Elaborai planos sensatos. Ponde em uso todo o resquício da capacidade que Deus vos deu. Cumpri o dever o dever que tendes para com vossa própria pessoa, aumentando em conhecimento e adaptabilidade, tornando-vos dia a dia mais habilitados a fazer o melhor uso das capacidades mentais e físicas que Deus, o Criador, vos concedeu. Ele quer que sejais um sucesso. Você tem dúvida disso? E quando o Senhor Deus diz que nós temos que ir para o campo, para a roça, você acha que existe outro objetivo na mente do Senhor que não seja que tenhamos sucesso? Quer que sejais uma bênção em vosso lar e nas imediações da localidade em que residis. Se nós mesmos nos colocamos sob influências objetáveis, ou seja, se nós mesmos decidimos ficar na cidade como Ló, poderemos esperar que Deus opere um milagre para satisfazer os resultados da nossa atitude errada? Vamos entender melhor o que o Senhor está dizendo aqui. Cleuma, é assim que Deus diz. Cleuma, eu já dei para você há mais de 100 anos a mensagem de vida no campo, que você não tem mais que ficar na cidade. Você já sabe. E mesmo assim você tem decidido permanecer na cidade, Cleuma. Você acha que negligenciando, sendo desobediente ao que eu lhe disse, e negligenciando o que eu tenho lhe falado, você acha que mesmo assim eu sou obrigado a lhe abençoar, a lhe proteger e a lhe guardar? Visto que você está sendo negligente com aquilo que eu estou lhe dizendo que você deve fazer? Entende, meus irmãos? É assim. Você acha que o Senhor Deus vai fazer um milagre para o desobediente, para o negligente? De maneira nenhuma. Está escrito aqui, ó. De maneira nenhuma. Saí das cidades o mais depressa possível e comprai um pequeno espaço de terra, onde possais ter um jardim, em que vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprenderem lições de simplicidade e pureza. Muitos que, à semelhança de Tomé, esperam que desapareça todo motivo de dúvida, nunca hão de realizar o seu desejo. A dúvida não vai sair, irmão. A dúvida não vai sair, minha irmã. É necessário o quê? Fé. Confirmam-se gradualmente na incredulidade. Os que se educam a olhar para o lado sombrio. Qual é o lado sombrio? Murmurar, queixar-se, ficar se lamentando, não sabem o que fazem. Estão lançando as sementes da dúvida e terão também uma colheita de dúvidas a ceifar. Num tempo em que a fé e a confiança são de todo essenciais, muitos se encontrarão assim impotentes para esperar e crer. O desejado de todas as nações, meus irmãos. Então, num tempo em que a fé e a confiança são de todo essenciais, então é o momento de obedecer. O assim diz o Senhor. É plano de Deus dar suficiente evidência do caráter divino de sua obra para convencer a quem? A todos quantos desejam sinceramente conhecer a verdade. Querido e querida, as evidências são tremendas, abundantes para todos aqueles que desejam sinceramente conhecer a verdade. Mas o Senhor Deus nunca remove toda oportunidade de dúvida. Todos quantos desejam pôr em dúvida e cavilar. O que é cavilar? Dar pretextos, justificativas, subterfúgios, vão encontrar oportunidade para isso. Ah, mas irmã, mas isso, ainda tem isso. Continue no seu discurso. Você sempre vai ter toda a oportunidade para isso. A verdadeira fé não é presunção. Mas a verdadeira fé se arrisca muito. Agora, olha só, queridos, se arrisca sim. O Senhor Deus, tudo que o Senhor Deus nos fala, nós não podemos pegar de forma isolada do que ele já disse. O Senhor nos disse o quê? Que nós precisamos sair do campo.
e que isso requer fé. E que a fé, ela se arrisca, obviamente. Isso é fé. Mas o que o Senhor disse? Mas precisamos pesar tudo, analisar, planejar. Agora, o nosso planejamento, a nossa análise, ela não é assim, tem tempo. É com diligência, com foco, com decisão, com compromisso com a verdade, com compromisso com a salvação da nossa família. Entende? Como colocar em prática? Haja sábia liderança nessa questão. E todos se mudem sob a orientação de um conselheiro sábio e invisível que é Deus. Rogo agora a toda alma que não se volte tão vigorosa e confiadamente para os conselheiros humanos, mas busque mais fervorosamente a Deus, aquele que é sábio em conselhos. Submetei todos os vossos caminhos e a vossa vontade aos caminhos e à vontade de Deus. Isso está no Vida no Campo, página 40. Os pais podem adquirir pequenas propriedades no campo, com terras para cultivo, onde podem ter pomares e cultivar hortaliças e pequenos frutos que tomem o lugar da carne, que é tão maléfica, a vital corrente sanguínea que flui através das veias. Nesses lugares, os filhos não estarão rodeados das corruptoras influências da vida na cidade. Agora, essa parte é linda. Deus ajudará o seu povo a encontrar lares como esses, fora das cidades queridos. É nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Abba Pai. Eu não sei se você tem feito os estudos em Romanos comigo, e estão todos lá no canal também. Se você puder, visite a playlist e estude o livro de Romanos comigo. Então, Abba quer dizer paizinho, papai. Ele é o nosso Abba. Entende? Então, ele vai nos mostrar esses lugares. Ele mostrou para nós, irmãos. Ao escolhermos uma residência, Deus quer que consideremos, antes de tudo, as influências morais e religiosas que nos rodearão, a nós e as nossas famílias. O que é que nós temos que considerar, antes de tudo, queridos? Na escolha de um lar, as influências morais e religiosas que nos rodearão. Mas faça-se tudo, não podemos perder isso de vista. Faça-se tudo decentemente e em ordem, como diz 1 Coríntios 14:40. Será que vai ser difícil? Vamos ver? Muitos relutam em ganhar o pão com o suor do rosto e recusam cultivar o solo. Muitos recusam a vida simples e o trabalho árduo. Mas nas profundezas da terra há bênçãos ocultas para os que têm coragem, disposição e perseverança para ajuntar os tesouros que a terra produz. Os pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável, aqui não está dizendo um lar requintado, um lar rico, é um lar confortável que lhe ofereça conforto na simplicidade. São reis e rainhas. Se os pobres, agora aglomerados nas cidades, encontrassem habitações no campo, poderiam não somente ganhar a subsistência, mas encontrar a saúde e a felicidade que hoje desconhecem. Trabalho árduo, comida simples. Olha só, trabalho árduo, Senhor, queridos, a gente trabalha muito. Comida simples. Estrita economia, eu já falei agora anteriormente sobre um aspecto da economia. Muitas vezes durezas e privações. Eis o que seria a sua sorte. É fácil? Não. Mas, olha o que o Senhor diz aqui. Mas que bênção lhes seria deixar a cidade com suas propensões para o mal, sua agitação e crime, sua miséria e torpeza, para a quietude, a paz e pureza do campo. Sem comparação, meus irmãos. Como fazer, então, o serviço missionário? Lembra de Enoque? O Senhor Deus desce, Enoque, vai lá, leva a minha mensagem. Como, então, a gente pode, no nosso contexto, fazer o serviço missionário? O Senhor Deus nos diz. Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados.
Disse o mensageiro de Deus. Não serão advertidas as cidades? Sim, não porque o povo de Deus nela reside, mas ao visitá-las, para adverti-las do que está para sobrevir à terra. O Senhor vai nos mostrar, queridos, o que devemos fazer. Cada um de vós, de acordo com os talentos que Deus nos concedeu, Ele vai nos dizer. Não tenha dúvida. A vida no campo não é para vivermos como eremitas, isolados. Muito pelo contrário. Nós precisamos ser boas influências. Cristão quer dizer pequenos cristos. Nós precisamos ser pequenos cristos aonde quer que nós estejamos. Devemos elaborar sábios planos para advertir as cidades e, ao mesmo tempo, morar onde possamos proteger nossos filhos e a nós mesmos das influências contaminadoras e corruptoras que nelas tanto prevalecem. Entende? Então, nós precisamos ser sábios, mas sábios em quê? Sábios em Cristo Jesus, para ir aonde o Senhor Deus já tem. Querido e querida, o Senhor Deus já tem o seu lugar reservado. Ele já tem um lugar no campo preparado para você. Basta que você se apodere da promessa e dê os passos. Um lugar onde possamos proteger os nossos filhos e a nós mesmos das influências corruptoras e contaminadoras. Então, vamos lá. Então, é profético? Acham-se diante de nós tempos seríssimos e grande é a necessidade de famílias saírem das cidades para o campo, a fim de que a verdade seja levada pelos valados, assim como pelos caminhos principais da terra. Então, meus irmãos, é profético. E os tempos nos mostram que isso tudo está se cumprindo. Não nos devemos colocar onde sejamos forçados a estar em íntima relação com aqueles que não honram a Deus. Brevemente haverá uma crise quanto à observância do domingo. Nós sabemos bem disso. O grupo dominical está se fortalecendo em suas falsas pretensões. E aí a gente sabe que tem aí uma agenda 2030 e que o ano de 2025 tem um planejamento para o ano 2025 também. E isso significará opressão aos que decidem observar o sábado do Senhor. Devemos colocar-nos onde possamos observar o mandamento do sábado na sua plenitude. E a cidade não é o lugar para isso. Por essa razão, vejo a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para campos retirados, lugares retirados, onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Assim, poderão criar os filhos com hábitos simples e saudáveis. Vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. Todas as coisas prontas para a crise. O que Deus quer dizer é que não nos devemos localizar nas cidades, pois tempos bem tempestuosos estão diante de nós. Tempos bem tempestuosos estão diante de nós. Grava isso. Não devemos estar nas cidades. Sair das cidades. Sair das cidades. É a mensagem do Senhor que me foi dada. Virão terremotos. Queridos, você já havia ouvido falar de terremoto no Brasil? Temos tido terremotos em várias cidades do Brasil. Virão terremotos, virão enchentes, nós temos comprovado isso. E não nos devemos estabelecer nas ímpias cidades onde o inimigo é servido de todas as formas e onde com tanta frequência o Senhor é esquecido. O Senhor deseja que tenhamos uma visão clara. Devemos estar prontos a discernir o perigo que significaria o estabelecimento de instituições nestas ímpias cidades. Por isso que o Senhor deu a orientação a Ellen White que nenhuma instituição adventista do sétimo dia deveria ser localizada na cidade. Nenhuma. O Senhor recomenda que seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora em que não cuidais, fogo e enxofre cairão do céu sobre as cidades, sobre essas cidades. A sua punição será proporcional aos seus pecados. Quando é destruída uma cidade, nosso povo não deve considerar esta questão como algo sem importância e pensar que, se surgir uma ocasião favorável, poderão construir casas para si nessa mesma cidade destruída.
6 dias trabalharás, declara o Senhor, e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Isso está lá em Êxodo 20, verso 9, nós conhecemos. E devemos ter o cuidado de não nos colocarmos naquele lugar em que se torne difícil a nós e nossos filhos guardarmos o sábado. Se pela providência divina pudermos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que o façamos. Tempos turbulentos estão diante de nós. A serva do Senhor registrou isso, está lá em Mensagens Escolhidas, volume 2, 359. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, meu irmão e minha irmã, por onde quer que você andar. Não duvide. E o maior testemunho para nós, além de Enoque, Sete, Moisés, João Batista e o nosso Senhor Jesus Cristo, também é a última geração. Nós somos a última geração, meus irmãos. Mais um estudo da série Põe Tua Casa em Ordem, nós finalizamos. Queridos, não deixe de pôr sua casa em ordem. Essa frase aí está lá em Isaías. Foi o que Isaías disse para o rei Ezequias. Então, meus irmãos, precisamos de todas as formas obedecer por amor. O assim diz o Senhor. O Senhor Deus nos deixou mensagens poderosíssimas. E nós, como pais, como famílias, nós vimos agora o que o Senhor Deus tem para nos dizer. Que possamos ser sábios em Cristo. Nós vamos orar agora. E vamos finalizar o nosso estudo. Oremos. Graças te damos, bom Senhor, por tudo que o Senhor Deus tem feito por cada um de nós. Somos os teus filhos, somos os teus servos. Que essa mensagem, a mensagem deste estudo de hoje, não seja negligenciada pelos líderes das famílias. Que que esteja posto no nosso coração com determinação de que a mensagem ela é urgente e que ela não pode ser procrastinada, como Ló fez. Há muito em jogo, Senhor. E o principal, a salvação de nossas almas e de nossos filhos. Ajuda-nos, ó Pai, e fortalece a nossa fé para a tomada de decisões em nome de Jesus. Amém.